E a certeza que se nós fizermos o que nós precisamos que seja feito, se nós estivermos dispostos a não só em janeiro, não só até março, ao ano todo, todos os dias do ano, fazer o que precisa ser feito, a certeza de que Ele vai nos dar a vitória ao final desse ano de 2024, em nome do nosso Senhor Jesus. Tiago 2, do verso 18 ao 26, diz assim: Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras, mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem, até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras, que foi pelas obras que a fé se consumou? E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém, glória a Deus. Feche seus olhos, abra seu coração. Senhor Deus, meu Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui essa noite, Senhor Deus, na tua presença, Pai. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo possa estar guiando, Senhor Deus. Em nome de Jesus, tudo que for feito aqui nessa noite, e que em nome de Jesus, Pai, nós possamos ter coragem, ter ousadia para colocar em prática a tua palavra, Pai, e vivenciarmos o teu querer nas nossas vidas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se sentar, meu irmão. Hoje eu quero ser breve. Amém? O tempo urge. Meus irmãos, Paulo, esse livro que a gente leu é Tiago, mas Paulo nos diz em Romanos que nós somos salvos pela graça. Amém? E não pela lei. Então, depois que Paulo disse isso, a escritura de Romanos veio um pouco antes dessa de Tiago. Quando Paulo diz isso, os crentes daquela época pensaram: agora eu não preciso fazer mais nada. Agora Jesus já fez tudo por mim lá naquela cruz. Agora eu posso deitar na minha rede, me embalar, ficar de boas, sem fazer absolutamente nada para o reino, porque nós somos salvos pela graça. E Tiago não está discordando disso, ele não está dizendo que não é isso. Para Tiago, nós somos salvos pela graça, em Jesus Cristo, mediante a fé. Mas as obras mostram que nós fomos salvos. As obras testemunham a nossa fé. E Tiago vem falar nesse contexto, para esses irmãos que ouviram Paulo dizer que agora nós somos salvos pela graça. Antes, eles achavam que eles eram salvos pela lei. Tinha que se cumprir a lei, tinha que guardar o sábado, tinha que se fazer todos os votos. Se você não fizesse, você não era salvo. E Paulo disse: não é mais assim. Agora Jesus morreu na cruz, agora nós somos salvos pela graça. Os irmãos pensaram: oh, glória a Deus, agora eu não preciso mais fazer nada, agora é só eu ficar quietinho no meu canto, eu não preciso mais agir da uma maneira certa, eu posso fazer o que eu quiser. E Tiago vem nos dizer: não é bem assim. Agora que nós cremos, agora que nós somos salvos, que nós temos fé, que nós fomos salvos pela graça, agora nós temos que testificar acerca dessa fé. Amém? Aleluia! Então, meus irmãos, a fé parece, durante muito tempo esse texto foi usado
para criar uma rivalidade entre Paulo e Tiago e dizer, inclusive, muitas pessoas disseram que eles entravam em contradição, mas o texto não nos fala de fé versus obra, fé versus obras. Não é uma coisa contra a outra, como muita gente acreditou durante um tempo. O que Tiago está nos falando é sobre uma fé viva versus uma fé morta. Tiago nos pergunta: como está a sua fé hoje? Ela está viva ou ela está morta? E como eu sei se ela está viva ou se ela está morta? Quais são suas obras? É o que Tiago nos pergunta. O que você tem feito? O que você tem realizado? Vai nos mostrar se a nossa fé ela está viva ou se está morta. Então não é nem fé sem obras, nem obras sem fé. As duas coisas se complementam, uma coisa ajuda a outra e nós temos que ter as duas coisas. Amém? Amém, glória a Deus. Eu não quero aqui, meu irmão, falar que você não deve ter fé, que você não deve orar, por exemplo. Muitas vezes a gente pensa, vou orar sobre isso. E eu não estou falando aqui contra a oração. A oração é nosso princípio primordial, é nosso primeiro princípio. É a coisa mais importante que nós devemos fazer, é orar, sem dúvida nenhuma. Mas não é a única coisa. Você não tem que pensar que você só tem que orar. Existem algumas situações em que a única coisa que nós podemos fazer é orar. Por exemplo, um parente seu está na UTI, você não pode nem entrar na sala onde ele está. Então você não pode fazer nada, você não é médico. A única coisa que você pode fazer é orar. Mas eu dei um exemplo extremo, um exemplo radical. Mas na maioria das coisas da nossa vida não é assim. Na maioria das coisas da nossa vida nós podemos fazer alguma coisa, nós podemos realizar algo. E muitas vezes, meus irmãos, o que acontece é que nós oramos, mas nós não fazemos aquilo que nós temos que fazer. E a fé sem obras é uma fé sem atitude, é uma fé que ela não testemunha verdadeiramente o amor de Deus. Por exemplo, e nós somos o que nós fazemos, né? Quando você vê, por exemplo, um homem na rua e você considera que ele é um homem forte fisicamente, você considera que ele é um homem forte, você acha que ele nasceu forte daquele jeito que nem o Hulk? Coitado da mãe dele se fosse assim, né? Não foi assim. Esse homem, ele adquiriu o hábito de ir para a academia e através desse hábito, através do que ele fez, esse homem se tornou um homem forte. Se você vê uma pessoa muito inteligente, você fala, nossa, que pessoa inteligente, mas você acha que ela já nasceu sabendo a raiz quadrada da hipotenusa, ou proclamando Shakespeare, fazendo poemas incríveis como a nossa poetisa? Não, essa pessoa, ela adquiriu o hábito de estudar, ela adquiriu o hábito de ler, e através desse hábito, através do que ela faz, ela se tornou. Muitas vezes a gente quer ter, e eu não vou nem entrar muito no ter hoje, mas só para fazer um parêntese, nós estamos começando o ano agora, e muitas vezes a gente faz a listinha do que a gente quer desse ano, né? Alguém fez uma listinha dessa? Esse ano eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ter mais saúde, eu quero emagrecer, eu quero ter um casamento melhor, quero ser um pai melhor, uma mãe melhor, quero ser um filho melhor. Muitas vezes a gente faz essas listinhas no começo do ano, mas a gente pensa muitas vezes no que a gente quer ter. A gente pensa que eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, e a gente muitas vezes não pensa no fazer, no que a gente tem que fazer para conseguir isso, no que a gente tem que ser para conseguir isso. Porque o ter é a última coisa, é o último passo dessa jornada. Primeiro a gente tem que fazer algo para depois ser alguma coisa, para depois que a gente ser alguma coisa, aí sim a gente consegue ter aquilo que a gente quer ter. E a gente quer começar essa equação, essa receita pelo final. A gente quer nessa receita já o bolo pronto, mas a gente não quer bater a farinha de trigo, a gente não quer misturar, a gente não quer, não, obrigado pastor, a gente não quer fazer uma sujeira na cozinha, a gente não quer isso. A gente quer só o bolo pronto. No nosso ano, nesse ano que está começando, o que a gente quer é um bolo pronto na nossa vida. Eu não sei qual é o seu bolo pronto. Se é uma porta de emprego,
se é um casamento, se é saúde, se é cura. Mas eu sei que para o bolo ficar pronto existe uma receita. O bolo começa, ele não começa bonito, do jeito que ele é nas fotos ou nas padarias. Ele começa com um saco de trigo, que muitas vezes não dá vontade de comer. Você olha para um saco de trigo, você não sente vontade de comer. Não é como o bolo. Mas o ano está começando agora. E agora a gente está na fase do saco de trigo. A gente ainda vai preparar esse bolo para quando chegar no final do ano a gente conseguir aquilo que a gente quer, que é aquele bolo bonito, com a calda escorrendo assim, que você fica, meu Deus, com água na boca. E para a gente chegar nesse ponto, a gente tem que passar por todo o processo. Então aquilo que a gente quer ter, a gente tem que pensar primeiro no que a gente vai fazer. Eu quero mais saúde, o que eu vou fazer para ter mais saúde? Vou começar a caminhar, vou me inscrever numa academia. Eu quero ter mais dinheiro, o que eu vou fazer para ter mais dinheiro? Eu vou só orar? Muitos irmãos, infelizmente, é isso que fazem. Eu quero ter mais dinheiro. Bom, vamos orar. Eu não quero dizer para você parar de orar. Continue orando, ore muito. E Deus, eu tenho certeza que Ele vai abençoar, pois a palavra diz: batei, batei e abri-se-vos-á. Mas não é só orar. Você quer mais dinheiro, então você vai ter que trabalhar para isso. Você tem que saber que talvez você tenha que trabalhar melhor, ser mais eficiente no seu trabalho. Muitas vezes o fato de você trabalhar, você quer ganhar dinheiro. Para isso, muitas vezes você tem que estudar mais. Aí algumas pessoas pensam: nossa, mas eu já me formei na escola, já tenho mais de 18 anos. Para que estudar mais? Não, estudar é para a vida toda, irmão. E se você quer ganhar mais, provavelmente você vai ter que se qualificar profissionalmente. E para se qualificar profissionalmente, você vai ter que estudar, você vai ter que fazer alguma coisa. Muitas vezes nós não queremos passar por esse processo. Nós queremos só que nos liguem e nos chamem para trabalhar num salário que a gente ganhe 10 mil por mês. E aí sem a gente ter que fazer nada. Já chega lá e pronto. Já está tudo certo, é só eu fazer aqui o feijão com arroz que eu vou receber o meu salário no final do mês. Mas às vezes a gente tem que passar por um processo de qualificação. Às vezes a gente quer uma porta de emprego aberta, mas a gente não se qualifica, a gente não estuda. E quando a gente faz isso também, a gente diz para a vida que a gente está preparado. A gente mostra para Deus que a gente está preparado. Não precisa fazer necessariamente aquilo, mas quando a gente está disposto, quando a gente mostra uma atitude, é diferente. Às vezes, nós não temos o resultado que nós queremos ainda, mas se nós temos a atitude necessária para alcançar o resultado, não precisa nem ter um resultado grande, mas se a gente tem a atitude necessária, a gente vai atingir esse resultado que a gente quer. E enquanto algumas pessoas têm um resultado até melhor que o nosso, mas não tem a atitude que a gente tem, essas pessoas não vão melhorar o resultado delas. Isso eu estou falando não só financeiramente, estou falando de saúde, relacionamento. Elas não vão melhorar o resultado delas, enquanto nós, se tivermos a atitude necessária para alcançar um resultado alto, nós vamos alcançar esse resultado uma hora ou outra. Aleluia! Glória a Deus! Às vezes nós usamos desculpas para falar que a gente coloca, muitas vezes a gente coloca a culpa em Deus das coisas que a gente não vive. Às vezes acontece de não acontecer as coisas na nossa vida e a gente pensa: não foi porque Deus não quis. A gente pensa: foi porque não estava no tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do tempo dos homens. Você pode falar: esse ano eu vou emagrecer 10 quilos. E aí chega no final do ano, em 2023, vou emagrecer 10 quilos. Aí chega no final de 2023, você foi engordar 2 quilos. E aí você fala: eu senti que o Espírito Santo falou com alguém aqui hoje. Aí você fala: não, o tempo de Deus é diferente do tempo dos homens. Não era o tempo dele, não foi a vontade dele que isso acontecer. Mas a pergunta que Tiago nos faz não é a pergunta que eu estou fazendo, é a pergunta que Tiago, que a palavra nos faz, é: o que você fez para alcançar aquilo que você queria alcançar? Aleluia. Isso eu não estou falando só de saúde, eu estou falando de tudo na nossa vida. O que a gente quer, o que a gente fez em 2023 para alcançar aquilo que a gente queria ter alcançado.
Essa foi uma pergunta que bateu na nossa porta. Quem fez metas em 2023, chega em dezembro e vai ver nas metas: eu alcancei o que eu queria alcançar? Às vezes a gente pensa, pô, não alcancei, mas o que foi que aconteceu? Então essa pergunta bate na nossa porta: o que você fez para alcançar aquilo que você queria alcançar? E agora, em 2024, novas metas. A gente está no momento de começo de ano, de ânimo, agora esse ano eu vou conseguir, esse ano eu vou perder 10 quilos, esse ano eu vou fazer mais dinheiro, ter um casamento legal, esse tipo de coisa que a gente promete no começo de ano. Mas a gente tem que saber, a gente não pode esquecer que em dezembro essa pergunta vai bater na nossa porta de novo: o que você fez para alcançar aquilo que você queria alcançar? Muitas vezes a gente pensa só no resultado, no bolo, mas a gente não pensa na receita que dá até o bolo ficar pronto. A gente pensa, vou fazer de qualquer jeito no final, e eu vou orar e vou visualizar um bolo de chocolate bem gostoso, e no final do ano eu vou ter esse bolo. Mas a gente não pensa na receita, no processo, no trajeto, no dia após dia. Nós somos aquilo que nós fazemos. Quando você vê um homem forte na rua, como eu já disse, não é porque ele nasceu daquele jeito, é porque ele fez algo para chegar naquele momento de estético ali, ou de força física. E isso foi o que ele fez. E o que ele fez torna ele quem ele é. Se você vê uma pessoa inteligente, muito inteligente, você pensa, nossa, essa pessoa é inteligente, mas será que ela nasceu assim, nasceu sabendo? Não, ela estudou todos os dias, um dia depois do outro. Você não estava vendo, você só viu ela quando ela estava já super inteligente, mas ela estava estudando um dia depois do outro. O fato dela estudar, o que ela fez, tornou ela a pessoa que ela é, uma pessoa inteligente. Você vê uma mulher sendo usada aqui na igreja, uma pessoa ungida, que nem a pastora, por exemplo, hoje que nós vimos aqui, ministrando aos nossos corações. Ela vê uma pessoa sendo usada e você pensa, nossa, que unção, que pessoa usada. A unção quem dá é Deus. Não somos nós que conseguimos a unção, quem dá é Deus. Mas sem santificação, sem ler a Bíblia, sem oração, sem jejum, sem consagração, não tem unção. É verdade, aleluia. Deus quer nos dar a unção, mas se nós não fizermos a nossa parte de orar, de nos santificar, de ler a palavra, de congregar, não vai ter unção na nossa vida. Não adianta só ficar orando e falando, Deus, eu quero, mas eu quero muito profetizar, eu quero muito falar sobre a palavra de Deus, e às vezes a gente não está especificamente nessa situação, às vezes a gente não está com os ouvidos atentos para o que o Espírito Santo quer nos dizer no nosso coração. Mas às vezes o Espírito Santo nos diz, mas você tem lido a palavra de Deus para falar sobre ela? Porque você quer falar sobre a palavra de Deus, mas você tem lido todos os dias sobre isso? Então, se nós tivermos consciência do que nós temos que fazer para no final do ano chegar e ser as pessoas que nós queremos ser, atingindo as metas que nós queremos atingir e tendo aquilo que nós queremos ter, se nós começarmos com o fazer, nós vamos conseguir chegar lá. Aleluia! Então, ao invés de uma meta de, por exemplo, vou continuar com isso porque eu já comecei, eu quero emagrecer 10 quilos, se essa fosse a meta, ao invés dessa meta, seria interessante a gente colocar o que eu vou fazer. Uma pessoa que quer emagrecer 10 quilos ao final do ano, tem que fazer para chegar no final do ano e ter emagrecido 10 quilos. E essa tem que ser a meta da pessoa. A meta da pessoa tem que ser fazer exercício físico 4, 5 vezes por semana. Essa tem que ser a meta da pessoa. Me alimentar melhor, comer mais salada. Salada? Eu quero emagrecer 10 quilos, não quero comer salada. Não, mas uma coisa leva a outra. Você quer o bolo de chocolate, mas você não quer passar pela receita, você não quer sujar tudo de trilho. E muitas vezes a gente tem que passar por isso. Comer bastante alface para chegar nessa meta, se essa for a sua meta, né? Mas leve isso para o que você quiser. Se você quiser ser uma mãe melhor, um pai melhor, o que você precisa fazer para chegar lá?
Eu estou orando, eu sei, continue orando. Mas o que mais você está fazendo? Você está separando na sua agenda toda quarta-feira à noite, das 7 às 10 horas, eu vou passar um tempo com meu filho, com a minha filha? Porque a gente não faz isso, a gente ora, Pai, Senhor Deus, me torna um pai melhor, me torna uma mãe melhor. Mas o que você está fazendo para ser uma filha, um filho melhor? Para ser mais inteligente, para passar num concurso público, para passar numa faculdade, para realizar o que você quer realizar? O que você está fazendo? Jesus nos fala isso o tempo todo no seu Evangelho. Ele nos fala isso o tempo todo. Ele não faz como o Tiago fez. Ele não diz uma frase. Ele não fala, a fé sem obras é morta. Você não vê isso nas letras vermelhas. A sua Bíblia tem letras vermelhas, né, pastor? Você não vê isso nas letras vermelhas. As letras vermelhas tem algumas Bíblias que as palavras de Jesus são escritas em vermelho. E você não vê essa frase, Jesus falando, você não vê essa frase na boca de Jesus, a fé sem obras é morta. Mas tudo que Jesus falou foi acerca disso. Por quê? O que mais Jesus fez? Contou parábolas. E o que são parábolas? Parábolas são as histórias contadas acerca das ações, das atitudes que aqueles que creram tomaram. Porque parábola é ação, parábola é atitude, parábola é fazer. Alguém fez algo, alguém creu, teve fé, e a partir dessa fé fez algo, realizou algo. E Jesus nos fala o tempo todo disso, nos fala o quanto a fé sem obras é morta. Jesus nos fala que passou o sumo sacerdote, viu um homem jogado no chão, todo caído, ensanguentado, olhou, viu que o homem estava naquela situação e não fez nada, passou e foi direto. Aí passou o levita, viu o homem também, cheio de fé, o levita, cheio de fé, olhou, não fez nada. E aí passou o samaritano. O samaritano era aquela pessoa que dava nojo nos judeus. Vou falar uma coisa aqui, não tinha mais, mas os judeus, homens, naquela época, eles faziam uma oração. Eu não vou me estender nisso, vou ser curto nessa parte. Quando o judeu acordava, ele, nesse tempo, né, de Jesus, ele colocava os pés no chão e fazia uma oração no começo do dia, do acordar. E nessa oração continha uma frase que o judeu homem fazia naquela época. Ele fazia 3 agradecimentos. Ele agradecia: Pai, obrigado por eu ter nascido homem, por eu não ter nascido mulher, por eu não ter que dar luz a um filho e não sofrer das dores de parto. Segundo agradecimento: Pai, obrigado por eu ter nascido humano e não ter nascido cachorro, porque os cachorros, eles comem a comida na rua e eu nasci humano, obrigado. O terceiro agradecimento era: Pai, obrigado por eu ter nascido judeu e não ter nascido samaritano. Isso para você ter ideia do nojo que o povo judeu tinha do samaritano. Isso para você ter ideia. Então, e aí você começa a entender, eu não vou me alongar muito nesse assunto, porque a palavra não é sobre isso, mas aí você começa a entender por que o pessoal queria matar Jesus no tempo dele. O nível de dureza das palavras de Jesus, né, naquele contexto religioso. E muitas vezes nós que estamos num contexto religioso, nós somos pessoas de fé. Mas nessa parábola, por exemplo, assim como em todas as outras parábolas, Jesus nos pergunta: o que você vai fazer? O que você fez? O que você está fazendo hoje? E o que você vai fazer amanhã? Jesus nos pergunta em todas as parábolas isso. E a pergunta que fica para nós, que Tiago nos fala também, é: o que nós vamos fazer? Eu não sei qual é o seu bolo de chocolate, coloque aí o que você quiser: dinheiro, saúde, relacionamento, família, algo espiritual, unção, plantação de igrejas, o que você quiser, estudos. O que você vai fazer esse ano para conseguir isso em dezembro? Para em dezembro você chegar aqui e num culto de dezembro o pastor falar: eu tenho alguns testemunhos aqui, quem aqui quer, tem oportunidades, vou abrir oportunidades aqui.
Quem é que quer uma oportunidade? E aí todo mundo vai levantar a mão e dizer, eu quero contar o meu testemunho de como foi esse ano, que esse ano eu consegui a bênção que eu queria, eu queria conquistar um carro, queria conquistar uma casa, eu consegui conquistar isso, queria passar na faculdade, queria passar no concurso, queria um casamento, queria emagrecer. Pessoas diferentes falando cada uma coisa diferente, mas que conseguiu aquilo que queria realizar nesse ano. Aleluia. Muitas vezes a gente vê só o testemunho, a gente vê só a hora da pessoa pegando o microfone, vindo aqui na frente e falando, olha, eu consegui isso, Deus me deu. Foi Deus quem deu. Foi Deus quem deu o dinheiro, foi Deus quem deu a saúde, porque tudo que nós temos é Deus que nos dá. Amém, glória a Deus, aleluia. Mas muitas vezes nós não enxergamos, quando nós vemos só o testemunho, a pessoa chorando de felicidade, nós não vemos o que a pessoa passou. Nós não vemos o dia a dia da pessoa, o que ela teve que lutar para conseguir aquilo que ela queria. Nós não vemos isso. Nós vemos só o testemunho. Agora, se você quiser dar um testemunho nesse dezembro desse ano, você tem que pensar qual vai ser o trajeto que eu vou passar. A gente tem que saber que não vai ter moleza esse ano. Não vai ser um ano fácil, porque não existe nenhum ano que seja fácil. A palavra de Deus diz que nesse mundo teremos aflições, mas a palavra também diz que Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E esse ano Jesus quer que nós tenhamos vida, assim como todos os anos. Ele quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. Ele quer que nós consigamos aquilo que nós queremos realizar. Ele quer que nós consigamos a saúde que nós queremos. Ele quer que nós consigamos o resultado financeiro que nós queremos. Ele quer que nós sejamos os pais que nós queremos ser, os filhos que nós queremos ser, as mães que nós queremos ser. Ele quer que nós sejamos usados para falar da palavra dele. Assim como nós queremos ser usados, Ele quer nos usar também. Mas nós temos que fazer algo para conseguirmos aquilo que Ele quer nos dar esse ano. Ele quer nos dar. Ele já falou, eu vou te dar. Mas o que nós vamos fazer para receber aquilo que Ele vai nos dar esse ano? O que nós vamos fazer? E a certeza que se nós fizermos o que nós precisamos que seja feito, se nós estivermos dispostos a não só em janeiro, não só até março, ao ano todo, todos os dias do ano, fazer o que precisa ser feito, a certeza de que Ele vai nos dar a vitória ao final desse ano de 2024, em nome do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu creio nas promessas da palavra de Deus, amém? O pastor sempre fala, tem mais de 7.000 promessas. Pega uma e fica 6.999. Eu creio em todas elas. E eu creio que todos nós que estamos aqui, podemos alcançar essas bênçãos. Nós estamos dispostos a estar aqui, a ter uma vida de oração, mas nós temos que saber também que nós temos que fazer algo para conseguir isso nas nossas vidas. Primeiro nós temos que saber o que nós queremos. Isso eu acho, não é sobre isso. Talvez uma palavra dessa fosse em dezembro, para você traçar uma meta para o seu ano. Mas eu acredito que todo mundo aqui sabe o que quer. Todo mundo sabe o que deseja. Todo mundo sabe se é saúde, se é relacionamento, se é finanças. Todo mundo sabe. Agora, muitas vezes a gente não sabe o que a gente tem que fazer para chegar lá. Agora, quando a gente sabe, e muitas vezes, em outro caso, a gente sabe o que a gente tem que fazer, mas a gente não faz. E é sobre isso que o Tiago está falando. Você sabe o que tem que fazer, então agora faça. Nós somos os nossos hábitos. Qual hábito que você vai implementar nesse ano de 2024 que vai te fazer chegar no topo da montanha no final desse ano? Que vai te fazer ter esse bolo de chocolate bem gostoso no final desse ano. Eu tenho que parar de dar exemplos de comida, porque toda vez que eu venho aqui eu saio com muita fome. Eu fico falando do bolo de chocolate, e aí eu saio daqui doido para devorar um bolo de chocolate. Mas esse bolo de chocolate da sua vida,
que é de repente as finanças, um matrimônio, saúde, filhos, esse bolo de chocolate, o que você vai fazer para conseguir isso no final do ano? Qual é o hábito que você vai implementar na sua vida, na sua agenda? É de manhã, é toda terça-feira à tarde, é de repente a quarta-feira à noite que você vai tirar, é segunda, quarta e sexta, é todos os dias de manhã. Você vai acordar mais cedo esse ano, você vai acordar 1 hora mais cedo para fazer aquilo que precisa ser feito na sua vida. O que é que você vai fazer? Porque se você disser para Deus que você quer uma coisa, Ele vai te dar. Aleluia. Mas o que você vai fazer para chegar nesse ponto?